A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos agora na lição de número 5 desse quarto trimestre. O título da lição dessa semana é A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Essa lição é data do dia 2 de novembro de 2025. O texto áureo: E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28, capítulo 2, versículo 15 e 17, e em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. A lição vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Objetivo número 2, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E terceiro, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Palavra-chave, alma. A introdução da lição. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando o seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos, a sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. O primeiro tópico dessa lição: atributos da alma. Os 3 subtópicos. O primeiro é de volta ao Gênesis, o segundo é entre o espírito e o corpo, e o terceiro, alma abatida. Aqui no primeiro subtópico dessa lição, o comentarista colocou assim: de volta ao Gênesis, né? Lá no princípio de tudo, né? O comentarista, ele comenta: a parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, porque os animais foi criado, segundo a palavra de Deus, da terra, dos peixes e as aves do mar. Então eles são ligados à terra e ao mar. Se tirar do mar, morre. Se tirar da terra, também morre. Se arrancar uma planta da terra, ela seca. Mas a diferença aí é que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Se sai da presença de Deus, morre, fatalmente morre. Então precisa estar ligado a Deus para se permanecer vivo. Então o nosso comentarista coloca aqui a respeito da diferença entre animal e homem. Como bem evidenciamos na criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Jesus tomou o homem do pó da terra e o formou e tornou-se alma vivente, o homem é um ser pessoal criado da imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda obra criada. Isso que está lá em Salmo, no capítulo 8, do versículo 3 ao 6. Mostra a obra-prima de Deus, desde o princípio, a qual o homem se torna alma vivente, a parte do homem material e a sua outra parte imaterial. A sede das emoções, que é a alma do homem. Lá no hebraico, a alma traduzida como nepesh, né, e no grego, psique, que são o centro das decisões do homem, colocada por Deus para que governasse sobre a terra, colocasse nome nos animais, nas plantas, e governasse sobre tudo isso. O homem, agora, como uma obra perfeita de Deus, coroa da sua criação, colocando sobre seus ombros o poder de decisão e também de escolha. Ele vai representar dentro da terra o que o animal não representa. O animal, a sua vida vem do sangue, né? A representação da vida do animal está no sangue. Por isso que era proibido os homens se alimentar do sangue, mas o sangue teria que ser derramado na terra. O homem aqui vai além disso. O homem agora tem uma consciência segundo a semelhança de Deus. A alma vai apresentar 3 aspectos. Ela mostra desde a sua constituição, ou seja, desde quando Deus formou o homem, ele vai formar o homem também em 3 partes: espírito, alma e corpo. Aqui, essa representação, esses aspectos, o primeiro é a capacidade de pensar, raciocinar e compreender. O segundo
que são as emoções, são os sentimentos, afetos que expressam o interior. Ou seja, alegria, medo, né, pavor e muitas outras, fé, muitas outras coisas que as emoções do homem apresentam, né, nesse segundo aspecto. O terceiro é a vontade, o poder de decisão e a escolha moral. Então está dentro do homem. Tanto o homem que está na presença de Deus, como o homem que está fora da presença de Deus. Ele tem o poder moral de escolher o que é certo e o que é errado, mesmo que eles não estejam na presença de Deus. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 2 de Romanos, e versículo 14, diz assim: quando, pois, o gentio que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Aqui, Romanos, o apóstolo Paulo escreve, falando que os gentios que não têm lei, e não receberam a lei que foi imposta aos judeus, aos israelitas, no Monte Sinai. E esses gentios, no coração já está gravado essa lei, porque recebeu semelhança de Deus. E eles vão agir moralmente conforme o entendimento deles a respeito de uma lei. E essa lei aqui afeta a moralidade do povo. Eles vão criar uma constituição, ou seja, uma lei para eles mesmos, a qual vai enxergar que prostituir é pecado, que roubar também, e muitas outras que ferem o próximo. Eles têm isso gravado no coração deles. É isso aqui que Romanos fala, que os gentios não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, o que está no coração, né? E serve eles de lei para si mesmo. O versículo 15 ainda mostra que essa lei está neles, gravada no coração. Já vem da formação através de imagem e semelhança de Deus, que é poder escolher e decidir a respeito da moralidade. Por isso que lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que é voltar a Gênesis, né? E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse sopro da vida que foi dada por Deus, aqui foi vontade de Deus. Aqui o homem agora passou a ser alma vivente, mas, né, tudo a sua decisão e vontade vem de Deus. Então entendemos nesse primeiro subtópico. De volta ao Gênesis, aqui nos mostra a capacidade que o homem tem de administração, porque vem de Deus, né? De nomear, porque vem de Deus. E de administrar, porque também vem de Deus. Então aqui de volta ao Gênesis é isso que entendemos. O segundo tópico da lição, aqui desse primeiro tópico, quer dizer, o segundo subtópico, que diz, entre o espírito e o corpo. Aqui ele coloca, o nosso escritor aqui, o comentarista, o professor, coloca corpo, alma e espírito, ou seja, espírito, alma e corpo. O corpo, a alma aqui, é que está entre o espírito e entre o corpo. A alma do homem e sua personalidade, ou distintivo pessoal, seus três principais atributos são emoção, o sentimento, razão, intelecto, evolução ou vontade. E, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, que é o corpo, né? A Bíblia vai nos ensinar a respeito da vontade de Deus e a respeito da vontade do corpo e a ação do corpo, que é a ação da carne. E a alma, que é o centro dessas decisões para tomar a respeito da vontade do corpo e a vontade do espírito. E aqui a alma é que vai decidir para onde vai pender, né? Então aqui, por isso que o nosso comentarista vai colocar entre o espírito e o corpo, que vai definir a personalidade do homem. O que o homem vai mais aparentar? A um cristão ou a um homem totalmente pendido pela carne? Lá em Tessalonicenses, um versículo muito lido nas aulas que tem apresentado essa lição, que é o 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. E está escrito assim: e o mesmo Deus que dá paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na parte espiritual, que é o espírito que vai combater contra a carne, vai trazer um relacionamento, ele quer trazer um relacionamento direto com Deus, atendendo sempre à vontade que está na alma, inclinadas para as coisas de Deus.
a alma vai entender a respeito da vontade da carne, porque a alma está no corpo. Vai saber a vontade da carne porque ela sente. Mas o espírito que combate contra essa carne vai mostrar para o homem em si que para ter a alma ganho diante de Deus, irrepreensível diante de Deus, precisa atender o espírito. Porque o espírito é o que comunica com o espírito de Deus para trazer uma santidade ao homem. Porque a vontade do homem é o pecado sempre, porque está na carne. O apóstolo Pedro fala que habitamos num tabernáculo totalmente corruptível, derrotado, sentenciado à morte. Ninguém escapa da morte, mas aqueles que serão arrebatados, mas serão transformados. Porque o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 15, 1 Coríntios, dizendo que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Vai precisar de uma ação do Espírito para glorificar este corpo. Então aqui entre Espírito, comunica com Deus, e corpo, que é derrotado, está a alma, o centro da decisão. Essa ação da alma, que é a vontade, que é as emoções, que é as escolhas, ela precisa estar alimentando o espírito. Paulo vai escrever em Gálatas, lá no capítulo 5, que há uma batalha entre nós, entre carne e espírito. O objetivo da carne e o objetivo do espírito é a alma. A alma que é o objetivo de conquista. O corpo sempre puxando para baixo, o espírito sempre puxando para cima. Então tem esse cabo de guerra. Agora, quem decide para onde vai? Para baixo ou para cima? É a alma. A alma, o espírito vai mostrar para a alma as obras que levam para baixo, que são as obras da carne. E o espírito vai puxar para cima, mostrando para a alma que o fruto do espírito é que traz uma perfeição espiritual para o homem. Porque agora brotou dele o fruto do espírito. O corpo humano, que a carne vai trazer para o que é visível. O espírito vai trazer para o que é invisível. O que é visível são obras da qual o próprio Deus abomina. Que atinge, olha só, a obra da carne que é visível, atinge o invisível. E o invisível vai atingir o que é visível. Porque aquilo que é visível, que se torna pecado diante de Deus, joga o que é invisível no inferno. E aquilo que é invisível, que santifica o visível, para nos trazer irrepreensíveis diante de Deus. Porque a prostituição que é visível, mata o que é invisível. Se você ver lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 a seguir, vai mostrar todas as obras da carne que destrói tudo. Destrói espírito, alma e corpo. Agora, quando mostra a guerra, e a guerra traz a vitória para o espírito, ele te leva ao invisível, que é a presença de Deus para todo sempre. E o campo da decisão, o centro da decisão é a alma. Agora, a Bíblia diz orar em todo tempo. Esse orar em todo tempo significa ser influenciado pelo Espírito. Se não há oração, você é influenciado pelo corpo ou pela carne, que é que está aqui, ó, diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos traz o desejo do corpo. E a alma que toma a decisão vai decidir por ele. Por isso que a oração é a chave de vitória. Olha só, o corpo ele executa a ação do mundo físico. Você está vendo, soberba dos olhos. Né? O espírito executa aquilo que Deus deseja para nós, que é vida. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 47, ó, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui no Cântico de Maria, a gente entende aqui duas dimensões. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Salvador. Essas duas dimensões trabalhando juntos, num sentimento decidido pela alma. E Maria, com esse cântico, louva a Deus, engrandecendo o nosso Criador. Você vê que todos aqueles que estão 100% na presença de Deus, procurando estar sempre na presença de Deus, ele vai trazer um semblante diferente daquele que é carnal. Aquele que é carnal vai trazer costume da carne, que é vícios, aparência derrotada, semblante caído.
mesmo sendo de grande poder aquisitivo, ainda traz o sentimento de depressão. Porque é alimentado pelo sentimento carnal. Mas quando traz uma espiritualidade bem grande, ele pode estar enfermo, pode estar no leito de enfermidade, pode estar acabando o tempo de sua vida. Mas você olha para ele e vê a alegria que está nele, a alegria de estar na presença de Deus. Não importa a situação ou condição. É diferente. Porque mesmo passando por dificuldade, ele sabe, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quem está no meio é a alma, quem está embaixo é o corpo, quem está em cima é o espírito. Alimenta a parte espiritual, para que vivamos bem. E entender aqui, que entre o espírito e o corpo está a alma, a sede das decisões e emoções do homem. Aqui mostra uma tricotomia interligada perfeitamente. Irmãos, aqui no terceiro subtópico, alma abatida. O comentarista nos comenta assim: os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia de Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflições espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Isso, creio eu que essa guerra entre espírito e corpo, objetivando a alma, ou seja, o campo de conquista que é a alma, vai trazer esse abatimento, essa tribulação, essa angústia para a alma. Porque o corpo gera desejos que reflete na alma. E o espírito gera sentimento de renúncia. Porque o sentimento do corpo desafasta o homem de Deus. E o espírito vai gerar no homem aquele sentimento de renunciar toda essa obra da carne. E a alma vai ficar abatida. Vai sentir angústia. Vai sentir dor na alma. Vai gerar dor na alma. E o coração do homem fica enfraquecido. Porque o objetivo aqui é a decisão dela. Você opta pela vontade do corpo ou pela vontade do espírito? Vai gerar um abatimento. Por isso que aqui no Salmo, no capítulo 42, e versículo 5, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e o meu auxílio é o meu Deus. Salmo capítulo 42, versículo 5. Aqui o próprio salmista mostra a ele essa guerra. Essa guerra que é segundo o sentimento que está na alma. E vai retirar dele toda essa ansiedade que gerou nele. Porque quando se está na presença de Deus significa viver uma vida de renúncia. Esse sentimento aí de querer as coisas materiais, as espirituais, combate. Por isso que Jesus vai dizer, antes de haver pensamento na sua cabeça, Deus já sabe que você precisa. Antes de subir qualquer coisa ao seu coração, Deus já providencia aquilo que você precisa em tudo. A palavra batida no hebraico, ela vai trazer um significado que significa curvada, humilhada, prostrada, enfraquecida. Uma alma batida é uma alma sobrecarregada, sem forças, entristecida por circunstâncias, culpas ou aflições, a qual a gente sofremos. Ela traz um reflexo de um coração ferido, de uma vida interior cansada. Aqui não trata só de tristeza emocional, é uma crise da alma. Ela vai afetar o homem dentro do seu sentimento, pensamento e até a fé. Por isso que em Hebreus no capítulo 11 e versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se vê. A alma está abatida, a alma está triste, a alma está totalmente enferma. Aqui esse versículo vai trazer uma certeza de um Deus atuante, porque você olha para o problema e não vê solução, e nem existe solução. Mas aqui a palavra de Deus diz que a fé é o fundamento daquilo que não existe, mas é a prova de tudo, e mostra que Deus é o que transforma fatos em realidade. É a convicção dos fatos que não se vê. Então o salmista, ele está cansado, abatido. Por isso que o Salmo 42 e 43 mostra o salmista vivendo um conflito interno nele mesmo. Oh, minha alma, por que está abatido, oh, minha alma? Aqui em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12,
Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aqui a causa de uma alma abatida, angustiada, presa. Esse povo aqui, que é os remanescentes, continuava ainda perseverando na presença de Deus por causa das promessas a qual Deus fez, que acendeu a esperança. Ficaram presos na esperança, sabendo que um dia Deus vai refrigerar a alma de todos. E o salmista joga todo esse abatimento, que é a sua guerra interior entre ele mesmo, na esperança de Deus, de suas promessas. E hoje sofremos aqui nessa face da terra perseguições, calúnias, defamações, querendo impedir o crescimento da obra de Deus na terra, e vivemos aqui angustiados, mas temos a certeza que um dia vamos viver com Deus para todo sempre, para toda a eternidade com Ele. Aí a alma batida, a alma angustiada, a alma que sofre, a Bíblia diz que Deus enxugará toda lágrima. E lá no céu não se erguerá mais sepulcros, não haverá mais velório, porque agora herdamos a vida para todo sempre. Quando a alma se abate, ela gera um ânimo, ou seja, um ânimo se perde, que está lá em Salmo capítulo 77, versículo 3. A fé enfraquece, que está em Salmo 73 e 2. A esperança parece distante, Lamentação 3 e 20. O corpo sente os efeitos, Salmo capítulo 38, versículo 8. Entendemos, segundo a palavra de Deus, mesmo neste estado, o Espírito Santo não abandona o coração do homem. E um coração quebrantado. Lá em Salmo, no capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então Deus assiste de perto. Deus está junto. Deus sofre contigo. Ele sente o seu sofrimento e mostra o alívio. Por isso que ele vem com o bálsamo, vem com a cura, vem com a transformação, vem com o alívio para a alma, porque Deus está perto. Aí ele mostra que o homem de coração aquebrantado reconhece o estado da alma. Lá em Salmo, no capítulo 42, versículo 5, porque está abatido a minha alma. O salmista fala com a própria alma, os próprios sentimentos, o abatimento que ele está sofrendo, e busca a cura na palavra de Deus, na presença de Deus. Por isso que o versículo 2 de Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. A sede de Deus aqui é aliviar o abatimento da alma. Segundo tópico da lição, a natureza da alma. Imaterialidade e imortalidade. Também tem 3 subtópicos esse tópico. O primeiro é distinção e substância. O segundo é imaterialidade e responsabilidade pessoal. E o terceiro é materialismo e teologia. O primeiro aqui, distinção e substância. O texto de Mateus 10 e 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma com a parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa alma, do nosso psique, que é no grego. Algumas delas relacionadas a debate, alimentos ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e material do homem, uma tangível, o corpo que pode perecer por ações humanas. Outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesse caso, as referências sobre o abrange ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Essa separação aqui que a Bíblia fala a respeito da alma, do espírito e do corpo, existe só 2 formas de separação. Não existe outra, porque são unidos por Deus. Criado para um só. Quer dizer, ele é tricotômio, existe 3 substâncias, ou seja, a imaterial e a material, que vai trazer para o corpo mortalidade, para a alma e para o espírito uma separação. Mas sendo eles indestrutíveis, ou seja, eternos. A Bíblia fala que essa separação é feita pela morte. Quando morre, o corpo volta ao pó. A alma, assim como está lá em Eclesiastes, fala que o espírito é de Deus.
e a alma para o lugar de destino. Agora também a Bíblia fala de uma separação em vida. E aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra tem poder de separação. Que ela penetra juntas e medula, é apta para dividir alma, espírito, alma e corpo. E traz juízo pela palavra sobre as três substâncias humanas, tanto para o corpo, como para a alma, como para o espírito. Ele traz essa divisão e julga pela palavra. Esse versículo do capítulo 10 e versículo 28 de Mateus: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui mostra um Deus todo-poderoso, esse que a sua ação não é a mesma ação do homem. A ação do homem aqui é tirar a vida, mas tirar a vida do corpo, um corpo sentenciado, que já é para a morte. Mas Deus, ele tanto faz isso com o corpo, como também pela alma. O poder só está nele para tudo isso. Nenhum ser espiritual ou imaterial tem esse poder que Deus tem. Por isso que em vida, a necessidade do homem se aproximar de Deus e deixar a sua palavra nos moldar para a perfeição. Por isso que em Hebreus, que nós falamos aqui o versículo 12 do capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Esse tópico, distinção de substância, que é corpo, alma e espírito, isso começa lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que é o tema principal dessas lições aqui desse quarto trimestre, que é a formação, a construção do homem, o recebimento do fôlego de vida e tornando-se alma vivente, aqui do capítulo 2, versículo 7, que é o centro de tudo isso. As duas substâncias, o corpo. A substância foi feita do pó da terra, material, visível. E o segundo é o fôlego divino, que deu origem à alma vivente, substância imaterial. Essas duas substâncias da formação do homem. E mostra uma unidade tripartida, ou tricotomia, que é a comunicação, que é o espírito, o centro das vontades, que é a alma, e o corpo, que é a matéria, que é o visível, que é o que comunica com o outro homem, o que está, que toca, que sente dor, né, e muitas outras coisas. Agora aqui, corruptível, o corpo foi corrompido, né, mas a alma e o espírito ainda imaterial. Mostrando para nós que a alma é a sede das emoções, né, da vontade, da consciência, o espírito, o ato de comunicar a Deus, conversar com Deus, estar na presença de Deus, guerrear contra a carne. Então aprendemos aqui nesse tópico a constituição do homem, parte material e parte imaterial. Ou seja, distinguir ou distinção da substância é o que esse tópico mostra, né? A alma não se confunde com o corpo, mas atua através dele. A alma aqui não se acaba, o corpo se acaba. Assim como o corpo é instrumento e a alma é a vida, o interior que o movimenta e o dirige, que é a alma, né? Que saiu a alma, o corpo fica um objeto. Precisa ser sepultado, senão vai cheirar mal. Mas a alma, ela é imortal. Ela continua. Ela vai refletir todas as ações do homem em vida. As escolhas, as emoções, os seus sentimentos, a qual ele criou para si mesmo e manifestou nele aqui na Terra. Alguns criam em Deus, outros não creram em Deus. Uns fez muita caridade, outros foram mais avarentos. Então essas coisas refletem da alma, a qual direciona a sua eternidade. Porque em Efésios a Bíblia fala que o homem por si mesmo não consegue ganhar uma eternidade com Deus. Ele precisa entrar pela graça de Deus para conseguir uma eternidade com Ele. E depois andar nas obras a qual Deus tem preparado através de Jesus. Para que lá do outro lado, ou seja, quando abrir a cortina da eternidade, entrarmos para uma salvação completa de corpo, alma e espírito. E essa formação de substâncias, né, essa distinção, entender que a nossa fragilidade, como ela foi feita, da onde ela saiu, qual foi a substância usada, e entender que a maior dentro de nós tem que ser uma substância espiritual a qual Deus pertence. Evangelho de João, capítulo 4.
do versículo 23 a seguir, diz assim: mas vem a hora que já chegou. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisa entender que Deus é espírito. E precisamos valorizar a parte espiritual e entender que Deus aceita só os verdadeiros. Aqui a substância espiritual, que é prioridade em nossas vidas. A substância material, que é o corpo, precisa ser renunciada. Segundo subtópico, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do procedimento da alma e do corpo no inferno, ou seja, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempo moderno, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Esse tópico que fala da imaterialidade e a responsabilidade pessoal, que apresenta esse tópico, vai trazer para nós o conhecimento de alguns ateístas do passado, né, que prega o marxismo, o comunismo, o socialismo, né, que hoje alguns países apresentam, fechado nesse entendimento marxista, que mostra que a parte que Deus não existe, que a parte espiritual não existe, mas que se resume só à matéria. Que o homem é só matéria. Ignorando ali o textual dessa lição, que é o capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Por isso que em Romanos, no capítulo 14 de Romanos, o versículo 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que Jesus disse aqui que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Significa que a parte consciente, que é a psique, que é a alma, é o objetivo de ganho, tanto da parte espiritual como da material. Tem uns que surgiram desde os séculos passados, pregando ou ensinando a respeito de uma vida material plena, não de uma vida espiritual. Porque o marxismo, a pregação do marxismo, tirar o entendimento de religião, de Deus, de uma parte espiritual do homem, para que eles entendem que a religião é aquilo que prende ao homem fora de uma prática material. Por isso que a parte espiritual da alma, ela significa que não é composta de matéria, mas é uma substância espiritual. Ela é invisível, indestrutível, ela não destrói, porque a alma foi dotada de vida, e essa vida pertence a Deus, porque Deus é vida eterna. Ele serviu ao homem no sopro de vida essa imortalidade. Não importa o lugar que você vai, você é imortal. Não importa o lugar que você entrar, você é imortal. E a Bíblia nos ensina que a imortalidade é reconhecida após a morte biológica. Quando o rico e o Lázaro vai ao seio de Abraão e o rico ao inferno, mostra essa eternidade. Então, para Lázaro com Deus e para o rico sem Deus. E a sua consciência ativa. O rico aqui está com a sua consciência ativa. E Lázaro gozando de um descanso eterno. Mostra que o descanso aqui, sendo consolado, a alma dele sentindo o peso da graça de Deus. E o rico que está lá em condenação externa, sentindo também o peso da ira de Deus. Ali mostra que a alma é eterna. Não existe nenhuma expressão para a alma de que não deixa de existir. O marxismo nega totalmente isso. Por isso que em 10:28 de São Mateus, que lemos aqui, não tem mais o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Agora Deus já pode fazer os dois. Matar o corpo, como já foi sentenciado para o qual retornará, assim também para a alma. A alma, condenação eterna. Deus tem poder para atuar nesses dois âmbitos. Tanto na parte material como na espiritual. Só que o objetivo de Deus aqui é a alma. E o corpo, que vai se fazer no pó, mas depois retorna, mas agora é glorificado. Jesus, na seu ápice na crucificação, ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. É na mão de Deus que você está seguro. Você vai achar descanso e paz somente na mão de Deus. Fora da mão de Deus,
é totalmente desagradável, porque o Senhor Jesus, no seu ministério, ele fala mais de condenação, mais de inferno do que céu. Porque é terrível quem sair daqui dessa plano de vida para entrar para o outro plano, que é a eternidade, entrar lá sem ter Deus. É terrível. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Olha aí a profundidade que o apóstolo Paulo entra para a igreja de Corinto. O que você está vendo aqui, isso aqui vai passar, meu filho. Isso aqui logo passa, você vê aí, ó. Uns vivem 100, outros vivem 70, outros vivem 20. Agora você pensando, há 110 anos atrás, quanto dessa época está vivo hoje? Eu acho que ninguém. Se escapar um ou dois é muito. Mas eu acho que ninguém. Já se passou a geração deles. Estamos na nossa geração, mas logo ela vai findar. E quando findar, nós entramos agora para uma eternidade. Como é que você vai enfrentar a tua eternidade? Esse tópico, imaterialidade e responsabilidade pessoal, mostra que nós precisamos ser responsáveis, vamos ser responsabilizados pela nossa conduta. E a conduta é pessoal, é individual, é cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que a imaterialidade da alma, né, faz do ser humano um agente moral capaz de escolher. Por isso que é pessoal. Ele pode pensar, o pensamento dele é livre. Tudo que está dentro da tua cabeça não é passivo de condenação pela Constituinte, de qualquer nação que esteja vivendo, porque está dentro do pensamento dele. Esse pensamento é inviolável pelo homem. O homem não tem acesso ao pensamento humano. Por isso que Deus tem. Deus acessa o meu pensamento em todo tempo. O homem não. A parte material não tem acesso, porque a parte do pensamento é espiritual. É acesso da alma. Então a parte moral, que precisa ser executada através do pensamento, precisa entender a palavra do Senhor Jesus, que julga o coração e as intenções que há no coração do homem. Lá na lei era proibido o adultério, a prostituição, e os homens não cometiam por causa do apedrejamento, da morte capital. Mas Jesus vem aqui e diz assim, mas se tu somente olhar e desejar, já cometeu pecado pleno. Então você vê que essa parte imaterial, que não tem acesso a nenhum ser vivente, né? Mas o acesso a Deus é integral. Você consegue, dentro da sua cabeça, escolher o que é certo e o que é errado. Você consegue. Às vezes, não materializa o seu sentimento com medo da Constituição ou do escândalo. Mas no seu coração está cheio. Por isso que somos diferentes dos animais, que não têm essa consciência. Agora, o homem tem essa consciência, e dentro dessa consciência gera as intenções, né? Porque possui a alma imaterial, ele vai intencionar e gerar e constituir o que é certo e o que é errado. Por isso que é uma responsabilidade pessoal de cada um, né? Afirmar a imaterialidade, que é a alma, e torna responsáveis as nossas ações. Simples assim. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte da alma, às vezes você pensa, mas morre o corpo e a alma morre junto? Não, a alma é imortal. A morte aqui que a Bíblia fala é a separação total de Deus. Deus não se lembrará mais de ti, porque está separado eternamente de Deus. Isso é morte. O corpo se desfaz, a matéria, mas a alma permanece. Mas agora, sem Deus, separado de Deus. E a separação aqui é trevas, porque Deus é luz. É dor, porque Deus é alegria. É tristeza, porque Deus é paz. Você está o oposto de Deus, que é a separação total. Principalmente da presença, que tudo que você vê em vida material é presença de Deus. Lá na eternidade, fora da presença de Deus, nada diante dos seus olhos. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, mostra essa moral, mesmo você sem Deus. Mostrando a obra da lei escrita em seus corações, testificando-lhe a consciência, o psique, a alma, que determina as suas escolhas, mesmo contra a lei que está dentro do seu coração. A lei lá, não matarás, ela permanece. Você mesmo não tendo conhecimento dessa lei, você já vai achar errado, que é errado tirar a vida de alguém. Então esse tópico, imaterialidade, é a responsabilidade pessoal, né? As nossas decisões que mostra a nossa conduta e, por fim, a vida eterna. Terceiro subtópico.
Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da Igreja Ortodoxa. Ortopraxia, isso é a prática correta no campo católico, inspira a teologia da libertação, no protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam da concepções socioeconômicas e políticas comum ao marxismo. A nossa última tópico desse segundo, materialismo e teologia bíblica. Esse contraste materialismo e teologia, ela mostra uma relevante oposição em contraste da parte material e da parte teológica. A visão do materialismo e a visão da Bíblia teológica. Vai trazer esse contraste, né? Que aqui o nosso comentarista vai citar o marxismo, né? Que é a parte materialista das coisas. E a teologia, a parte espiritual do homem, né? Que a vida aqui tem que ser pelo espírito e não pelas ideias materiais. O materialismo, ela é uma filosofia que afirma que tudo é matéria. Tudo é pela matéria e é matéria. Que o mundo e o homem são apenas substâncias físicas, visível, palpável. E que não existe a realidade espiritual imaterial. O homem vive, trabalha e morre. O homem vive, trabalha e morre. Essa é a parte material. E o marxismo, e comunismo e socialismo vai trazer uma ideia a respeito de trabalho. E a divisão de bens entre o governo, o Estado político, né, e a representação social no meio do povo. Ele vai mostrar aí que o materialismo traz as emoções da alma e do espírito são apenas situações de um corpo material. Então tudo isso que você sente aí, que nem você sorri, você tem emoções, você chora, a sua mente cria sentimentos. Aqui o materialismo fala que isso é um produto criado pelo cérebro do homem, apenas os momentos, parte material. Então esse marxismo, ele nega totalmente a existência da parte espiritual, ou seja, de Deus. Não existe Deus. Quando ele vai explicar tudo a respeito do ser humano e as suas emoções, ele vai explicar por causas físicas criadas no corpo. E mostra que a vida e a morte não existem. Agora a parte moral do corpo, que é criada pelo corpo, né? Assim como nós lemos aqui, que já está no coração do homem. A materialismo, ele vai contestar a respeito da emoção espiritual. Mas vai dizer que é apenas social, conforme você vê, e biológica, que é do corpo. Né? São sentimentos criados pelo corpo. Mas a Bíblia refuta isso, né? A parte teológica, ela vai contra. Por isso que em 5:23 de 1 Tessalonicenses mostra a respeito de um corpo preparado, tricotômico, completo, parte espiritual, parte material, ser preparado para uma vida eterna. A qual o materialismo diz que não existe essa vida eterna, né? É apenas matéria. Surge e morre. Surge, vive e morre. Deixa essa existência e outro ocupa o seu espaço. Isso é matéria. Na parte espiritual, o corpo é material e perecível, quer dizer, ele nasce, cresce, envelhece e morre. A parte espiritual, a parte imaterial, é sede da consciência, vontade e emoção, que também, com o corpo, perece, quer dizer, parte para a eternidade. A alma, ela parte para a eternidade. O homem, o corpo do homem, volta ao pó. Essa é a parte teológica. O espírito do homem, que é o ato de comunicar com Deus, que é a parte espiritual, e também é a parte que é imaterial, é a parte que se comunica com Deus. Ele retorna a Deus. Agora, para mostrar teologicamente, né, biblicamente, a respeito da teologia, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Mateus capítulo 10, versículo 28, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A parte material é eterna, a parte material se acaba. Então entendemos aqui nessa lição, a respeito desse tópico, a respeito do marxismo, que a vida do homem é só matéria, só na parte material, exemplificando a nossa vida na Terra como trabalho. Conquistas. Né? E aqui no socialismo e no comunismo, colocando o governo como sede de trabalho para todos aqueles que são desse país, ou seja, desse comunismo. A Bíblia, no capítulo 16, versículo 26 de Mateus, fala: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, a que mostra que a parte material não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus aqui é corpo, alma e espírito. E ali no capítulo 14, versículo 12, a gente temos que entender que nós precisamos nos ganhar a nós mesmos para Deus. Viver de renúncia, respeitar as leis naturais da terra, né, que é permanecer vivos dentro da vontade de Deus. E também as leis espirituais, que traz saúde para o corpo, alma e espírito. E não entrar por essas ideologias ateístas, porque negam a existência de Deus entre os homens, porque o marxismo vai reduzir o homem num corpo e a matéria, tirando a alma, o espírito e a existência de Deus. Deus aqui traz uma responsabilidade para o ser humano, quando diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, entender que a vontade de Deus ela tem que estar em nós como prioridade. A teologia reconhece corpo, alma e espírito, que torna o homem responsável diante de Deus. E esse viver em Deus traz a meu coração propósitos eternos, que é a vida eterna com Deus. Então esse materialismo e teologia, hoje em dia tem que ter cuidado em você se prender mais na matéria do que na área espiritual. Porque o materialismo não é porque não cremos e não aceitamos o marxismo e nem a ideia de socialismo e comunismo que você não pode entrar por esse caminho. Basta você dobrar o seu joelho e pensar mais na parte material do que na espiritual. Precisa você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus aqui abrange toda a terra, que é o evangelismo, que é a oração pelos doentes, que é visitar o órfão e a viúva, que é estar sempre se compadecendo pelo seu irmão, é ser homem, ser aqueles que choram pela justiça de Deus na terra. É isso. Agora a parte material, Deus já sabe de tudo que nós precisamos. Então não vamos entrar por essa ideia que o nosso irmão colocou aqui, para nós termos uma ideia a respeito do marxismo, mas esse materialismo, ele vai além, porque a teologia bíblica fala os verdadeiros adoradores de Deus. Terceiro tópico da lição: alma renovada e submissa a Deus. Tem dois subtópicos. O primeiro é edificação e saúde, e o segundo, purificação e renovação. O primeiro subtópico: a estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. É uma dimensão muito grande essa tal da ansiedade, né? Que sofremos com esse sentimento da alma, ser ansioso. Deus nos dá a sua paz e protege as nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. A nossa parte de alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, os nossos atos diários determinam a saúde de nossa alma. Né? É o que está lá. Aí ele fala aqui do Salmo 1, versículo 1. Né? Vai trazer bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado aqui lá no hebraico significa de uma felicidade ao extremo. Uma felicidade que você não vai achar aqui na terra. Essa felicidade só vem do céu. E se essa felicidade está no teu coração a respeito de uma felicidade incompreensível da mente humana, ele passa a viver segundo a palavra e medita nela de dia e de noite, significa que vai criar, ou seja, vai crescer dentro do coração do homem, livre de toda essa ansiedade, trazendo uma saúde de alegria diante de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, psique, mente, alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é que nós entramos pela sua palavra e nos alegramos diante dele. Não olhando para esse mundo ou como ele oferece. Por isso o comentarista vai falar o que lemos, o que vemos, o que ouvimos, fazer distinção entre mundo e Deus, e para poder aprender aqui a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa alma, para que ela goze uma saúde perfeita. Lá em Salmos, no capítulo 103, versículo 2, bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É saber que a sua alma está guardada em Deus. Por isso que o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Sua alma está em Deus, está em descanso com Ele. Pode vir o vendaval, a tribulação, a angústia, a perseguição, mas a tua tenda não será atingida, porque você está guardado em Deus. Mesmo que algo possa acontecer, mas mesmo assim você crê em Deus, que você não será atingido. A personalidade do homem está na alma. Então, a renovação da alma é a renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, da nossa visão, daquilo que lemos, tudo. Aí, a ação de Deus aí é trazer refrigério para a alma, trazer saúde para a alma. Agora, quando a nossa mente está ocupada não com Deus, não com a prática e na vontade de Deus, ela vai começar a produzir em nós, né? Ela vai trazer confusão, ansiedade, doença. Tudo isso ela cria, né? Quando se está longe de Deus. Esse versículo 5 do versículo 40, do capítulo 42 de Salmo, o Davi vai dizer assim: porque está abatido a minha alma. São situações a qual nos afastamos de Deus, assim como Davi, né, quando pecou contra a palavra de Deus, ele depois vai escrever o Salmo 151, mostrando o seu arrependimento depois do pecado. E na alma dele vai produzir sentimentos da qual ele passou a temer, pedindo para Deus não retirar dele o seu espírito, mas devolver o gozo da salvação, criar nele um espírito novo, um espírito reto, mostrando um arrependimento total. No Salmo 23, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Então aqui o salmista Davi, né, que pede saúde diante de Deus, né, para que a sua alma se engrandeça em Deus, esteja protegida por Deus, livre dos costumes e pensamentos que o corpo constrói em todo aquele que vive afastado de Deus. Mas quando se torna voluntariamente, né, buscando a presença de Deus em todo o tempo, ele vai trazer refrigério para a alma, né? Vai trazer uma edificação de varão perfeito diante de Deus, porque ele vai moldar o que ele fala, ele vai ouvir mais a Deus do que a carne, e vai meditar de dia e de noite na palavra. É o que lemos, é o que o nosso comentarista fala. E vai santificar os seus olhares. Por isso que a oração do crente precisa ser sempre assim: Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Tudo que falamos, ouvimos, vemos, tudo que cometemos, ou seja, ele tem que orar assim: perdoa-me tudo que eu pequei contra ti em pensamentos, palavras, obras, gestos e olhares. Santifica e purifica na tua presença, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. Isso significa aqui uma alma renovada e submissa a Deus. O segundo subtópico do terceiro, que é o último dessa lição: purificação e renovação. Ainda quando os cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, está em Mateus, no capítulo 15, versículo 19. Dos desejos impuros e perversos, que está no entendimento do homem, a opção de escolha, a qual ele pode escolher, né, que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que é a soberba dos olhos, que é o engodo dos olhos, escolhe aquilo que o coração está cheio. E das intenções e inclinações malignas, que é as obras da carne, purificar as nossas escolhas, fazer direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que está lá em 1 Pedro 2, 1 e Números 21 e 5. E também em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Né? Entrar pelo caminho da escolha a qual Deus determina. Devemos purificar e renovar a nossa alma. Né? 1 Pedro 1, 22, Efésios 4 e 23 e 24. Para que sejamos transformados, experimentados a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Vivendo em santidade e temor a Deus. Né? Aqui essa purificação é a renovação, ser renovado, porque todo o nosso corpo, alma e espírito, né, a parte material precisa ser renovada. A sua escolha precisa ser direcionada a Deus. Você sozinho, você não consegue. O salmista Davi, no capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, porque ele havia pecado lá.
né, ter possuído uma mulher que não pertencia a ele, e ele sentiu a ação de Deus nele. Então ele vai criar, ele vai escrever esse salmo, esse cântico, pedindo que Deus não retire dele o gozo da salvação, e que crie nele, que renove ele, né, e pede um espírito reto. Renove em mim um espírito reto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, pelo Espírito, no amor fraternal não fingido. Então, olha aí, quem é que cria? É Deus. É o Espírito de Deus que convence as suas escolhas a ser renovada dia a dia. Por isso que a ideia de purificação e renovação da alma é em todo tempo em nós, mesmo fazendo a menção da salvação através do sangue de Jesus, você ainda continua em vida de renúncia, em renovação, em purificação. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Olha a ação aí do Espírito Santo. O apóstolo Tiago está nos dizendo. Precisa aí se limpar, purificar, tanto na parte material como também na espiritual, na parte moral, e andar em obediência a Deus, e numa verdadeira e plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Salmo 119, versículo 9, como purificar o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha aí. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, não pelas obras de justiça que houvesse-vos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Você coloca em sua mente que você já fez, que você já orou, isso aí não traz renovação e nem purificação. O que traz essa renovação e purificação é obediência a Deus e a sua palavra. Aí ela vai trazer um espírito reto, vai trazer novidade de vida, vai trazer uma regeneração, que a regeneração que é a que permanece. A Bíblia diz que todos os dias temos que negar a nós mesmos e colocar a nossa cruz sobre os ombros e seguir a Cristo. Isso aqui que é o reflexo de uma vida renovada diante de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 ao 27, aspergirei a água pura sobre nós, e ficarei purificados, e porei dentro de vós o meu espírito. Olha aí, ação de Deus, purificação de Deus, ação do Espírito Santo. Né? Para esse tópico aqui que o nosso irmão colocou, purificação e renovação, né? É olhar para Deus, né, que é autor e consumador da nossa fé, é Ele que trabalha. Por isso que Filipenses vai dizer, aquele que começou a obra, aquele que começou boa obra, é fiel para terminar. Vê que no instrumento de purificação e renovação, é que está lá no capítulo 15, versículo 3 do Evangelho de João. O Senhor Jesus vai dizer assim, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a ação da palavra, é ela que age em nós, né? Porque essa palavra ela tem poder, esse poder aqui, né? Além do corpo exterior, mas do interior, do homem exterior e do homem interior, ela trabalha nos dois, né? E traz uma ação de santificação ao homem. O Senhor Jesus aqui, a atuação da sua palavra, é trazer purificação para a alma e para o corpo, para se tornarem irrepreensíveis diante de Deus, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? E experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que está no capítulo 12, e versículo 2 de Romanos. Lá no capítulo 3, e versículo 10 de Colossenses, e vos revestirdes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus. Quando traz essa renovação, esse crescimento através da palavra, você vai trazer e alinhar a sua mente igual à mente de Cristo. O apóstolo Paulo em Filipenses vai falar a respeito disso. Ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Que é esvaziar-se, tirar essa tua natureza e deixar que Cristo cresça dentro de nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Está sempre se renovando diante de Deus, né? E esse amor também precisa ser não fingido, mas sincero diante de Deus. Porque no capítulo 4, ainda de 1 Pedro, né? E o versículo de número 8, diz assim, acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor aqui é o vínculo da perfeição. Filipenses, de capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguns louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Um pensamento purificado, um pensamento saudável, né? Renovado, um pensamento sem torpeza, mas com uma perfeição de Cristo. Então, esse tópico que aprendemos aqui, purificação e renovação, é aquilo que Deus espera de todos aqueles que se aproximam dele. Renunciar a si mesmo para que Cristo cresça em santidade dentro do nosso coração, né? Que o nosso pensamento seja os mesmos pensamentos que há em Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição: o cristão precisa viver uma plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura sua alma. Atribui-se a Lutério a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Que Deus abençoe os irmãos por essa lição, e que essa lição aqui com esse tema, a alma, a natureza imaterial do ser humano, que essa alma aí precisa ser santificada e purificada, né? Para que não seja no dia ser abatida por Deus, mas ser aproveitada por Deus. Que Deus possa usar os professores grandemente para ensinar, né? E os alunos com o coração aberto para guardar a palavra de Deus. Eu peço também aos ouvintes, aos nossos irmãos que vão assistir essa aula, que compartilhe. Se inscreva aqui no canal, né? Dê um like e comenta. O importante do comentário dos irmãos, né? Principalmente mostrar da onde você está comentando, para que essa aula cresça, né? E o sentido aqui de compartilhar é para que pessoas mais possam visualizar e ouvir a palavra de Deus e fazer também uma escolha para que Deus possa salvá-los e libertá-los para serem salvos no dia do arrebatamento da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por esses momentos aqui que falamos da Tua palavra. Glorioso Deus, abençoa todos os Teus servos que vão ouvir, Senhor. Ó Deus, dê força, dê alegria, dê paz a todos, ó Pai, realizando o desejo do coração dos Teus servos de crescimento espiritual. Senhor da glória, salva almas através dessa aula. Liberta e cura os enfermos. Visita o necessitado, Jesus, suprindo todas as suas necessidades. Ó glorioso Deus, usa os Teus servos nesse final de semana. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.